Bom dia aí a todos do grupo dos sétimos anos, alunos do sétimo ano. A gente viu na aula do dia 8 de junho de 2020 uma revisão. A gente deu uma pincelada no que é a importância, o que era história e a importância da história, né? Para que serviu o estudo da história. Vimos um pouco sobre o tempo histórico, né, que foi o tempo cronológico e o tempo da natureza, foi explicado ambos. Em sala de aula vimos a linha do tempo em história, ou seja, o que são marcos históricos. Quando que se começa o estudo da história? Que em linhas gerais, quando a gente vai lá para a linha da história, a história como ciência, como disciplina, ela também é subdividida, né? A gente começa estudando história pela chamada pré-história. O que é a pré-história? A pré-história ela se subdivide em três, que é o período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada. P, paleolítico, Idade da Pedra Lascada. 2, ou segunda fase, é o período chamado Mesolítico, que é conhecido também como Idade da Pedra Polida. Por que pedra polida? Ora, se antes a pedra era lascada, ou seja, em referência a um material bruto, um material rústico, vamos dizer assim, mal trabalhado pelo homem, nesse primeiro período, que é o período paleolítico. Já no segundo momento, no segundo período, que é o mesolítico, ou Idade da Pedra polida, o homem já pega aquele material bruto e pole, ou seja, trabalha nele. Ou seja, já começa uma certa especialização do trabalho humano, certo? E o terceiro e último divisão da história, da pré-história, é a chamada Neolítico, período Neolítico, conhecido também como Idade dos Metais. É quando o homem ele passa a manejar outros elementos da natureza, como o ferro, o bronze, né, o ouro, a prata e por aí vai. Então, a pré-história, que é a primeira coisa que a gente estuda de história, é dividida em três: paleolítico, mesolítico e neolítico. Estou falando aqui só para vocês entenderem. E depois dessa pré-história, aí a gente estuda a história propriamente dita, que é por volta de mais ou menos 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, que é que a gente vai estudar as primeiras grandes civilizações, né? O Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Grécia Antiga, a Roma Antiga. E aí a gente começa a estudar essas grandes civilizações do passado e a gente vai entrando em detalhes, né? No chamado da História Antiga. Depois da História Antiga, a gente passa para uma fase chamada de Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século X ao século XV. E essa Idade Média ela é subdividida, né? E a gente estuda cada subdivisão da Idade Média. Com o final da Idade Média, a gente passa para a próxima etapa do estudo em História, que é a Idade Moderna, que se inicia lá para o século XVI, com o fim do Antigo Regime, com o fim da Idade Média, e a gente vai estudar o século das luzes dentro da Idade Moderna. A Idade Moderna vai até a queda de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, que eles invadem Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, que fica na Turquia, e a partir dali inicia-se o último período em história que a gente estuda, que é o período atual, que é a chamada História Contemporânea. Então a história se divide nisso: pré-história, história antiga, Idade Média, história moderna e história contemporânea. Tá ok? Isso é que você vai encontrar na linha do tempo em história. Depois a gente deu uma olhada sobre conceitos importantes, né, para o estudo da história, que são sujeitos históricos, que é eu e é você. Sujeito histórico já está dizendo, sujeito é qualquer pessoa que participa da história. Fontes históricas, tudo pode servir para ser fonte histórica. Um livro antigo,
né, um cadáver, um fragmento de cerâmica, um jornal antigo, revista antiga. Tudo pode ser utilizado como fonte de pesquisa e pode ser caracterizado como fonte da história, tá ok? E foi visto mais a fundo, está no livro de vocês também, o conceito de fonte histórica. Só que hoje, o que é que a gente vai estudar nessa aula 2? A gente vai entrar lá no capítulo 2 do livro de vocês e a gente vai estudar as civilizações da América. Só que as civilizações da América no período pré-colombiano, certo? Ou seja, antes de Cristóvão Colombo, que é o descobridor das Américas, assim que está nos registros de história, descobrir as Américas. Então, a gente vai estudar as civilizações pré-colombianas, ou seja, antes de Cristóvão Colombo chegar aqui. A gente vai estudar as principais, porque existiam diversas civilizações, mas as principais que se desenvolveram na América antes da chegada de Cristóvão Colombo foram os astecas, os maias e os incas. Isso foi dado em sala de aula, que eu me lembro. Inclusive me parece que foi a nossa última aula, salvo engano. Então, a gente vai estudar um pouco sobre os astecas, os maias, que se desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como a Mesoamérica. Mesoamérica quer dizer no meio, na região do meio, ou América Central. Então não é nem na América do Norte nem na América do Sul, aqui onde nós estamos. É na Mesoamérica, ou seja, América do Meio, ou América Central, tá certo? E vamos estudar também um pouquinho dos Incas, né? Que ficaram ali entre a região sul do México, na Guatemala e etc. Tá ok? O que é que eu sugiro aí? Eu sugiro que vocês abram a página de vocês aí. A gente vai começar estudando pelos maias. Na página 30, vocês vão encontrar esse assunto. Vocês vão encontrar esse assunto. Vocês vão ver lá nos maias, na página 30 do livro de vocês, as cidades-estados. Né? Hoje a gente tem um conceito diferente de cidade-estado. Hoje nós temos cidade, que está dentro de um estado, e um estado que está dentro de um país. E um país que está dentro de um continente. Tá ok? No entanto, nessa época, as chamadas cidades-estados eram comuns. Por quê? Porque eram cidades gigantescas, cidades enormes, que o centro do poder político, militar e econômico se davam nessas mesmas cidades. Então, quando a gente fala dos povos maias, a gente pode dizer, conceituar da seguinte forma: foram um povo pré-colombiano que habitou na região da Mesoamérica, atual México. Atualmente o país hoje se chama México, né? Aquela região ali da Guatemala, Belize e etc. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados nas áreas como matemática e astrologia, tá certo? O que é que a gente pode falar dos maias? A gente pode falar dos maias os seguintes: os maias, a gente vai falar sobre o aspecto da religião. A primeira informação de relevância sobre a religião maia é que eles acreditavam em mais de um deus, ou seja, eles eram politeístas. Monoteísta é quando acreditam em um deus, politeísta é quando acreditam em mais de um deus. E assim como outros povos mesoamericanos, eles consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tenochtitlan, um paraíso mitológico, ou seja, um local que só existia na mente deles, tá certo? Esse povo, ele acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais, assim como até os índios no Brasil hoje em dia acreditam nisso, né? Além disso, eles pensavam nos locais da natureza, eram locais sagrados. Para os índios isso também, até hoje eles têm esse conceito. O local da natureza, para eles é um local sagrado. O rio é sagrado, as árvores é sagrada, a terra é sagrada. Tá ok? Então as cavernas, por exemplo, eram
eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural. Eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Isso em cavernas. Então, dentro da religião maia, julgava-se os sacrifícios humanos. Eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. É por isso que eles eles matavam pessoas, eles faziam sacrifícios humanos, certo? Para quê? Segundo eles, para acalmar os deuses. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que entregavam-se voluntariamente ao sacrifício. O arqueólogo Nicholas John, ele dizia o seguinte, que os governantes dessa sociedade organizavam milícias, que era um grupo de pessoas armadas, as armas da época, claro, né? Com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los. Okay? Então isso dá a entender que eles só sacrificavam outros maias se esses maias fossem voluntários para o sacrifício. Caso contrário, o sacrifício se dava por meio de prisioneiros de guerra. Tá, ok? Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, né? E as formas mais comuns do sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas, drogas. Uma das bebidas alucinógenas era o bauche, composto de bebida alcoólica feita de mel, cascas de árvore e cogumelos alucinógenos. Os rituais de transe, por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Então, o grupo da sociedade, ou seja, a elite, ficava doidona, ficava tudo doidão. Ou seja, o chamado transe. O que é transe? Transe é um estado avançado de loucura. Que loucura? Loucura mediada às consequências do uso dessas drogas, do álcool, né, e desses cogumelos alucinógenos. Hoje tem religiões no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, né, mas em outros países, que fazem uso de substâncias alucinógenas. Por exemplo, tem uma religião que existe o tal do chá do Santo Daime, que nada mais é do que uma planta que eles fazem um chá e fica tudo doidão. Eles ficam tudo doidão. E vão cultuar suas divindades. Cada um pensa da forma que pensa, cada um age da forma que age. A gente não pode ter preconceito em relação à cultura de ninguém, ao comportamento de ninguém e à crença de ninguém. É isso que o iluminismo lá atrás lutou. Então, desde o século XVIII, a gente luta a favor disso. A favor da liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade de comportamento, liberdade religiosa e por aí afora. Tá certo? O que é que a gente pode falar agora sobre a sociedade e a cultura, né? Os maias, eles possuíam uma sociedade hierarquizada. O que é hierarquia? Um manda, outros obedecem, tá certo? Era dividido em grupos sociais muito bem definidos, cada qual com funções distintas, né? O grupo mais numeroso da sociedade eram os camponeses, era o povão, né? Os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade, da cidade dos maias, né? Era de responsabilidade dos camponeses. Então, os camponeses se viam para trabalhar, para plantar, cultivar e abastecer as cidades, certo? A elite era um grupo responsável pela administração das cidades e estados e pelas funções religiosas, certo? A autoridade maspa, que ficava no topo da pirâmide social, era o rei. Então, os maias tinham um rei, o rei maia, chamado de Ajal. O rei era chamado de Ajal. Acreditava-se que a terra era plana. Olha o que é que eles pensavam. Que a terra era plana e que possuíam 4 direções sagradas. 4. Cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam-se de desenhos de animais para representarem suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento como astronomia. Eles eram bons na matemática, os maias eram bons na matemática e na astronomia. Já na questão política, os maias nunca foram um império propriamente dito, né, como os incas e como os astecas, porque sua organização política era baseada na ideia de cidade-estado, certo? Então eles viviam de uma maneira mais concentrada, os maias.
Diferente dos astecas e dos incas. Esses sim constituíram grandes impérios. Mas os maias eram a grande civilização. Por isso que a gente começou o estudo aqui pelos maias. Depois a gente vai lá para os astecas e depois para os incas. Que aí vem descendo mais aqui para a América do Sul. Ok? Eu estou vendo que a aula está ficando um pouco extensa. A gente já passa de 15 minutos. E a gente... foi pedido pelo diretor que a gente não se estendesse muito no que diz respeito aos vídeos, para não ficar cansativo. Então vou finalizar por aqui, não é? O que foi que a gente viu hoje? A gente viu a sociedade maia, a gente viu o aspecto religioso, a gente viu o aspecto social dos maias, o aspecto cultural dos maias e o aspecto político dos maias. Eu vou deixar para uma próxima aula, para que a gente feche esse assunto dos maias. A gente vai ver a decadência dos maias e aí a gente finaliza esse estudo dos maias, tá ok? Vou postar um vídeo autoexplicativo sobre os maias e as sociedades pré-colombianas, para que vocês possam, de uma melhor forma, terem um estudo mais concentrado sobre esse assunto. Forte abraço a vocês, vão estudar, vão lá nas aulas do grupo que eu vou postar, porque serão cobradas. Logo, logo terão exercícios, terão provas e o assunto dá desse daí. Forte abraço a todos.